Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco para este nosso 14º encontro, onde tratamos do saudoso, querido, amado, desejado, contemplado e venerado processo penal. Continuaremos, neste encontro, o tratamento da competência, especificamente no que tange às formas de competência especializada dispostas na Constituição Federal. Vamos aos fatos. Meus amigos, na aula passada, eu terminei a aula passada falando sobre um eventual problema relacionado ao cometimento de um crime comum por um militar. Pensem na seguinte situação: um militar, um cabo do exército, está no seu dia de folga, sem o devido fardamento. Num dia de folga, ele sai para passear numa praia aqui no litoral do Brasil. Ele vê uma bela moçoila, acaba ficando empolgado com aquela moçoila e, em virtude da negativa dessa em ceder aos encantos do rapazote, ele estupra essa moça. Portanto, cometeu o crime disposto no artigo 213 do Código Penal. Reiterando, ele é militar, mas naquele dia ele não está em serviço, e comete um crime comum. Pergunto a vocês, o julgamento deste crime é da competência da Justiça Militar ou é da competência da Justiça Comum? Digo a vocês, nesta circunstância, no caso do cometimento de crime comum praticado por militar, quando este não estiver no exercício das suas funções militares, o julgamento deste competirá à Justiça Comum. Ok, meus amigos? É necessário que vocês façam, portanto, a visualização mental do problema que lhes for dado, para que vocês percebam se a competência é da Justiça Militar ou da Justiça Comum. Cometer um crime no exercício das suas funções relacionado à sua função militar, crime próprio, sujeito ao julgamento pela Justiça Militar Federal, quando ele for do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Além disso, cometer um crime comum fora da sua função militar, num dia de folga, nesta circunstância estará sujeito ao julgamento pela Justiça Comum, no que tange à infração penal. Há o julgamento administrativo aí pela Justiça Militar relacionado à sua função, mas não é objeto do direito processual penal. Por essa razão, deixo o professor de Direito Constitucional e o professor de Direito Administrativo que façam menção a esta circunstância. Tudo bem, meus amigos? Passada a análise relativa à Justiça Federal Militar, ou Justiça Militar Federal, passaremos agora à análise dos preceitos relativos à Justiça Eleitoral. Passaremos então à análise dos preceitos relativos à Justiça Eleitoral. Remeto aos senhores ao já indicado artigo 118 da Constituição Federal. Este artigo 118 faz menção aos órgãos que compõem a Justiça Eleitoral, a formação do Tribunal Superior Eleitoral e dos TRFs e, no seu artigo 121, diz sobre a competência da Justiça Eleitoral. Gostaria de fazer uma ressalva num primeiro momento. A Justiça Eleitoral, meus amigos, é vinculada à Justiça Federal. Eu sei que todos os senhores sabem, no que tange a composição dos TRS, dos Tribunais Regionais Eleitorais, que a maioria dos membros do Tribunal Regional Eleitoral estão vinculados à Justiça Estadual. Apesar desta composição, a Justiça Eleitoral é órgão da Justiça Federal. Meus amigos, compete à Justiça Eleitoral, no que tange a matéria criminal, a competência criminal, o julgamento dos crimes eleitorais próprios. Seguindo aquela dinâmica até aqui explicada aos senhores no que tange aos crimes militares próprios,
seguiremos a mesma dinâmica no que tange aos crimes eleitorais. Por quê, meus amigos? Por quê? Há, no Código Eleitoral, a previsão de determinados crimes eleitorais, que são aqueles crimes praticados em detrimento ao processo eleitoral. Nós temos alguns exemplos. Então, o sujeito praticou determinado crime. Nesta circunstância, crime eleitoral próprio. Este sujeito será julgado ou pela Justiça Eleitoral de primeira instância, ou pelo Tribunal Regional Eleitoral daquele estado, ou pelo Tribunal Superior Eleitoral, seguindo a dinâmica relativa à questão do foro por prerrogativa de função, que também é aplicável no que tange à Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral é uma forma de justiça especializada, meus amigos. Acho importante mencioná-la neste instante. Ok? Fazendo uma breve menção sobre a Justiça Eleitoral, vamos ao tema que efetivamente nos interessa mais, que é o artigo 109 da Constituição Federal, artigo este que fala da competência da Justiça Federal. O já citado artigo 109, meus amigos, diz que competirá à Justiça Federal o julgamento de determinadas causas, levando-se em consideração especialmente a matéria discutida. O artigo 108 fala da competência originária dos tribunais regionais federais e o artigo 109 fala da competência da Justiça Federal. Começaremos pelo 108. Compete aos TRFs, aos Tribunais Regionais Eleitorais, o julgamento originariamente. Em primeiro lugar, a linha A, dos juízes federais da sua área de jurisdição, incluídos juízes militares e os juízes do trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do MPU, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Senhores, então, compete ao TRF o julgamento dos juízes vinculados a este TRF, inclusive os juízes militares e os juízes do trabalho, no caso do cometimento de crimes comuns ou crimes de responsabilidade. No que tange aos crimes comuns e aos crimes próprios ou crimes de responsabilidade, eu já fiz menção exaustivamente à conceituação destas duas modalidades de crime nos nossos 3 encontros anteriores. Então, remeto os senhores a estes encontros para que lembrem da distinção entre o crime comum e o crime próprio. Só para exemplificar, pensem na seguinte situação: um juiz federal que atue aqui no TRF da terceira região. Este juiz federal comete um crime de peculato. Nesta circunstância, ele será julgado pelo Tribunal Regional Federal da terceira região. Cometeu um crime próprio, será julgado pelo Tribunal Regional da terceira região. Ademais, meus amigos, esse sujeito matou a sua esposa, cometeu um crime de homicídio, um crime comum. Nesta circunstância, em virtude do exercício da função de juiz federal, ele também será julgado pelo TRF. No que tange aos membros do MPF, seguiremos a mesma dinâmica. Então, o membro do MPF atua aqui perante a Justiça Federal, aqui, o Tribunal Regional Federal da terceira região, será julgado pelo TRF3. Se esse procurador da República atuar perante o Tribunal Regional Federal da primeira região, será julgado pelo TRF1. E assim sucessivamente. Essa é a dinâmica, tanto no que tange aos crimes próprios, já conceituado nas aulas anteriores, tanto no que tange aos crimes comuns, também conceituados nas aulas anteriores. O artigo 108, inciso 1, a linha B, faz menção ao julgamento pelo Tribunal Regional Federal das revisões criminais
dos seus julgados ou dos julgados dos juízes federais daquela região. A linha C faz menção ao mandado de segurança contra ato do próprio tribunal ou dos atos dos juízes vinculados àquele Tribunal Regional Federal. A linha D faz menção ao habeas corpus quando a autoridade coatora for juiz federal. No que tange ao habeas corpus, nós falaremos, os senhores já têm acesso a essa aula, sobre as ações autônomas impugnativas. Só para lembrar, no que tange a competência para julgamento do habeas corpus, nós temos algo chamado de escadinha. Então, o cerceamento à liberdade, o ato ilegal que cerceou a liberdade decorreu de um ato de um delegado de polícia ou delegado de polícia federal, a competência para o julgamento do HC é do juiz de direito ou do juiz federal. O ato, a autoridade coatora é um juiz de direito ou um juiz federal, a competência será do TJ ou do TRF e assim sucessivamente até chegarmos ao Supremo. É aquela famosa escadinha do habeas corpus, tá? Só remetendo vocês à aula relativa às ações impugnativas. No que tange a competência criminal originária dos tribunais regionais federais, eis o artigo 108, inciso 1, alíneas A, B, C e D. É importante também que façamos menção ao artigo 109 da Constituição Federal, que fala da competência da Justiça Federal. Então, aos juízes federais compete processar e julgar. Esse é, meus amigos, o primeiro exemplo de competência em razão da matéria que nós teremos. Nós tivemos, sim, competência da Justiça Militar, competência da Justiça Federal, são formas de competência especializada em razão da matéria. Por quê? Crime militar, Justiça Militar. Crime eleitoral, Justiça Eleitoral. Aqui, a competência em razão da matéria diz respeito a temas atinentes à Justiça Federal. No caso do processo penal, por exemplo, o bem jurídico penal tutelado é da competência da Justiça Federal. E assim sucessivamente. Então, o artigo 109 fala da competência da Justiça Federal. Para facilitar a assimilação pelos senhores, sugiro que pensem no bem jurídico penal tutelado. Não lembra das regras? O ideal, por óbvio, é que saibam as regras do 109. No momento da prova, não conseguiu lembrar dessas regras? Digo a vocês, pensem no bem jurídico penal tutelado. Se o bem jurídico penal tutelado for atinente à União, naquelas circunstâncias, a competência para o julgamento do crime será da Justiça Federal. Ok, meus amigos, não é a forma ideal para que os senhores pensem na competência, por óbvio, mas é uma forma que vai ajudá-los caso não lembrem das regrinhas aqui dispostas. Vamos ao artigo 109, inciso 4. Compete aos juízes federais processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência especializada da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Tomando como exemplo aquela informação que eu dei a vocês instantes atrás. Foi praticado um crime de furto. Foi subtraído um computador do gabinete da Presidência da República. O bem, nesta circunstância, é vinculado a uma entidade da União, do Estado ou do município. O gabinete da Presidência da República é vinculado à União. Nesta circunstância, meus amigos, qual é o crime praticado? É o crime de furto. Qual é o bem jurídico penal tutelado aí? É o patrimônio. Pensando no patrimônio, esse patrimônio pertence à União, ao Estado ou ao município? Pertence à União. Pertencendo à União, quem será competente para o julgamento? A Justiça Federal, lembrando agora
do 109, inciso 4 da Constituição, parte final. Façam esse exercício mental que vai ajudá-los nesta circunstância. Foi praticada uma fraude contra o INSS. O INSS é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Previdência. Então, competência da Justiça Federal. Pensando também no artigo 289 do Código Penal, que fala do crime de moeda falsa. Pensando no crime de moeda falsa, qual é o bem jurídico penal tutelado aí? A fé pública. Compete a quem a emissão de moeda? Banco Central autoriza, a Casa da Moeda emite. Então, essa questão monetária é relacionada a quem? A União. Regra geral, a quem compete o julgamento do crime de moeda falsa? Compete à União. Façam esse exercício mental, o que vai ajudá-los na compreensão desta circunstância. Inciso 5 diz que compete à Justiça Federal o julgamento dos crimes previstos em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro reciprocamente. Inciso 5A, as causas relativas a direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º deste artigo. Esse inciso 5A diz respeito à federalização dos crimes em detrimento aos direitos humanos. Então, supondo que um crime em detrimento aos direitos humanos passe a ser investigado pela Polícia Federal, nesta circunstância, por óbvio, a competência para julgamento será da Justiça Federal. Reitero o seguinte, esse crime em face dos direitos humanos poderia até inicialmente ser da competência da Justiça Estadual, mas em virtude das disposições do 109, parágrafo 5º, houve a federalização do processo e julgamento deste. Nesta circunstância, compete à Justiça Federal. Inciso 6, os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e contra a ordem econômica. Nesta situação, gostaria que atentassem ao seguinte. Nós temos no Código Penal um capítulo específico falando dos crimes contra a organização do trabalho. Faço remissão aos senhores deste capítulo. E nós temos os crimes contra o sistema financeiro, disposto no artigo 170 da Constituição, e os crimes contra a ordem econômica e financeira. No que tange a estes crimes aí dispostos, gostaria que os senhores atentassem ao artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.613 de 98, que fala da lavagem de dinheiro. Em tese, o bem jurídico penal tutelado por essa lei é o sistema financeiro, a regularidade do sistema financeiro nacional. Mas, meus amigos, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.613 diz o seguinte: a competência para julgamento do crime de lavagem de dinheiro será determinada pelo crime antecedente. Todos vocês sabem que a lavagem de dinheiro é um crime consequente ou parasitário. Ou seja, para que haja a lavagem de dinheiro, é necessário que tenha havido um crime anterior. Então, reitero aos senhores, o que vai determinar a competência para o julgamento do crime de lavagem de dinheiro é a competência para julgamento do crime anterior. Então, o crime anterior está sujeito a julgamento pela Justiça Estadual, a lavagem de dinheiro estará sujeita ao julgamento da Justiça Estadual. O crime anterior está sujeito ao julgamento pela Justiça Federal, lavagem de dinheiro estará sujeita ao julgamento pela Justiça Federal, tá? Porque antigamente, desde julho de 2012, esta regra não prevalece. Antigamente diziam o seguinte: olha, como o bem jurídico penal tutelado pela lei da lavagem de dinheiro é o sistema econômico e financeiro, o sistema financeiro, todos os crimes de lavagem serão julgados pela Justiça Federal. Reitero, essa regra não prevalece mais, meus amigos, segundo previsão do artigo 2º, parágrafo 2º da referida lei. Meus amigos, continuaremos o tratamento da competência da Justiça Federal no nosso próximo encontro, no 15º encontro. Foi um prazer tê-los conosco mais uma vez, foi um prazer contribuir para a sua aprovação, pela sua tão sonhada aprovação no exame de ordem. Gostou da aula? Compartilhe, amigão.
Ademais, curtam a nossa página no Facebook. Abraço, valeu, tchau!